Eu estou ao lado do Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, candidato da chapa de oposição O Santos Pode Mais, e ele vai conversar com a gente, meu caro Fábio França. O Luiz Álvaro já está à tua disposição para você fazer a primeira pergunta, meu caro Fábio. Legal, muito obrigado por atender mais uma vez gentilmente a reportagem da Rádio Tupi, Luiz Álvaro. E antes da partida, um assunto que chamou a atenção também a respeito da eleição no Santos é a proposta da chapa de oposição, não é? Com essa injeção de cerca de 40 milhões de reais, não é, no time da Vila Belmiro. Eu queria que você explicasse um pouco mais para a torcida do Peixe, se isso realmente já está alinhavado, se a torcida do Santos pode esperar realmente um grande investimento desse tipo, caso a oposição vença as eleições na Vila. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigado vocês pela prioridade que têm dado ao meu clube, ao Santos Futebol Clube, nas transmissões. Acho que vocês têm sido de uma lealdade ao Santos que merece todo o meu reconhecimento e todo o meu elogio. Especialmente o meu amigo Ademir, que está aqui do meu lado, mas você também. Tá? Bom, a história desses recursos que vão ser colocados no Santos, se nós ganharmos, trata-se do seguinte: um grupo muito grande de empresários muito bem-sucedidos e todos santistas apaixonados como eu, não se conformam de ver o processo de decadência que o clube vem apresentando, criando um círculo vicioso, em que nós não temos elenco, não tendo elenco não temos público, não tendo público não temos audiência, não tendo audiência o nosso patrocínio é sempre inferior aos outros, e com isso não temos dinheiro e, portanto, não temos elenco e, portanto, não temos público. É um círculo vicioso que se repete ao infinito. Nós achamos que esse processo tem que ser interrompido. O que estamos imaginando para o Santos é um fundo de investimento que não terá caráter especulativo. Ele não será como o fundo Trafic do Palmeiras, que tem como objetivo especular com os direitos federativos de jovens jogadores, expostos na vitrine de algum clube grande e depois transacionados com o exterior, multiplicando algumas vezes o valor do capital empregado. O nosso espírito do fundo de investimento do Santos Futebol Clube é um fundo de permanência. Ele terá uma remuneração de mercado garantida aos investidores, e o resultado da aplicação que exceder a essa remuneração mínima pertencerá inteiramente ao clube. Então, os atletas que forem adquiridos debaixo desse sistema não têm nenhuma pressa de sair do clube e de ir para outro país gerar riqueza no exterior. Ele ficará no Santos, jogando o tempo que for necessário para que ele amadureça, ganhe campeonatos para o Santos, crie identificação com a torcida e com a camisa. É, portanto, um fundo que pela primeira vez aparecerá no futebol brasileiro e capitaneado por alguns dos empresários mais importantes do Brasil na área bancária, na área industrial, na área comercial. Legal, Ademir Quintino. Fica à vontade, então, com o Luiz Álvaro. Primeiro, nosso querido Tony Awad, que falou que o Luiz Álvaro tinha 75% de intenções de voto na última segunda-feira no Momento Esportivo, e a comunidade do Orkut bombou, Tony Awad. A palavra é sua. Muito bem, eu queria perguntar ao candidato da oposição que hoje eu ouvi uma entrevista de um dos diretores do Santos, feito pelo Ademir Quintino, e nessa entrevista ele até deu um aceite naquilo que foi conversado na televisão, quando nós falávamos do investimento desses empresários, se porventura a oposição for eleita. É evidente que trata-se de uma grande expectativa. Agora eu pergunto ao senhor, que tem esse percentual elevadíssimo de aprovação na sua candidatura à presidência do Santos. Eles que hoje comandam o Santos, também dizem ter o mesmo projeto, a mesma formalização com outros empresários, de empreiteiras inclusive, para investir e injetar no Santos uma nova nomenclatura administrativa financeira para que o Santos saia desse buraco financeiro e possa ter, o ano que vem, uma equipe competitiva. O que o senhor acha disso? Eu acho que é uma grande bobagem, é mais uma história de carochinha, fazer pouco da memória do público e da inteligência do sócio, porque, ao contrário do que se diz, esses mesmos investidores, que são, antes de mais nada, santistas, procuraram o atual presidente do Santos e propuseram investir no Santos esses recursos, independentemente do resultado da eleição. As coisas que eles exigiam como básicas era
fim da reeleição indefinida, transparência administrativa, princípios de governança corporativa aplicados no clube como se fosse uma grande empresa, prestando conta aos seus acionistas, que são sócios, reforma do estatuto, no sentido de tirar essa armadura, esse engessamento que pesa sobre o Santos, em que os candidatos a presidente são poucos e quase sempre próximos do poder, e essas eram as condições básicas para que eles criassem um fundo e investissem no Santos, independentemente de quem fosse candidato, e 6 meses antes da eleição. Obviamente, o presidente não aceitou as condições, enrolou o quanto pôde, até que, num determinado momento, esses investidores perderam a paciência, me convidaram para sair candidato, já com o compromisso de transformar o Santos num clube empresa, num clube transparente e num clube confiável. O senhor vai transformar o time numa SA? Num segundo momento, provavelmente. Num primeiro momento, não. Num primeiro momento, o clube vai ser administrado como se fosse uma grande empresa, com profissionais de mercado contratados, com objetivos e missões claramente definidos em termos de planejamento estratégico, e que possam ser demitidos se não cumprirem os objetivos. Para finalizar, a administração atual diz que, se transformar o time numa SA, até eles podem fazer essa mesma nomenclatura administrativa financeira que o senhor está propondo. Que isso é um caminho que eles mesmos até podem ter como objetivo se eles permanecerem no comando. É curioso porque eles tiveram 10 anos para fazer isso e nunca se tocaram. O Santos é administrado como se fosse uma personalidade particular do presidente e dos seus companheiros. O Santos profissional é tudo que a gente prega. Como eles têm uma capacidade muito grande de absorver as coisas que a gente propõe, muitas das soluções que hoje implementadas no Santos foram ideias da Resgate em outras eleições, ele quer aproveitar o bonde, já que essa é uma viga mestra da nossa campanha, para tentar se apropriar dela mais uma vez indevidamente. Para encerrar a minha parte, eles disseram também, e eu tenho ouvido os dois lados, que há uma baixaria na campanha. Há uma atribuição de um lado e do outro, críticas alusivas pessoais, né? Não só na administração, mas com críticas pessoais um contra o outro. Isso é verdade? Está acontecendo isso? Mais uma mentira. Parece que o presidente quer fazer jus a um apelido que ele recebeu no passado de o grande Pinóquio da Vila. Porque isso não é verdade. Nós estamos preocupados em mostrar ideias, em pensar no Santos de amanhã, no Santos do futuro. Tenho ido a programas de rádio e de televisão, e você é testemunha, porque eu vi participar outro dia de um programa que você estava fazendo presente. A nossa campanha é uma campanha sem desaforos. Eu não admito que a campanha aviltada, como tem sido feito do lado de lá, ontem eu vi uma entrevista numa rádio em São Paulo, em que o coordenador da chapa dizia que deveria se votar no Marcelo, porque ele tinha endereço fixo e o meu endereço era desconhecido. Isso é uma bobagem sem tamanho, porque sou sócio do Santos há 46 anos, recebo correspondência do clube todo mês em casa. Então, se ele tivesse alguma curiosidade, é só ir à secretaria e lá está o meu endereço com CEP e talvez até o valor do IPTU quitado nesse ano. E o que espalham também, de uma campanha mentirosa mais uma vez, é dizer que a gente pretende mudar o Santos para São Paulo. Na verdade, o que a gente quer é mudar o Santos para a Vila Belmiro. A gente quer tirar o Santos da reitoria da universidade e trazê-los para a Vila Belmiro. Essa é a nossa grande ambição. O senhor disse agora há pouco que o Santos deve bastante. Deve. Todas as equipes devem. Palmeiras deve, Corinthians deve, São Paulo deve, todas as equipes devem e o Santos também deve. Eu estava vendo, até comentei no microfone da Tupi, e comentei particularmente, pessoalmente contigo, que só a comissão do Santos, e disse também o Ademir Quintino, gasta 3, 4, 5 bilhões por mês. Eu até me assustei, porque eu vi o seguinte, a comissão técnica do Santos tem 36 pessoas, está aí no boletim, 36, eu contei. E o elenco do Santos tem apenas 32 profissionais. O Vanderlei já disse abertamente que se o Marcelo não for eleito, ele vai deixar. Como agirá a nova diretoria do Santos, buscando diminuir esse débito e esses custos com a comissão técnica da equipe peixeira, que é uma comissão técnica grande que, na verdade, não trouxe nada de benefício durante essa campanha? A situação do Santos é sempre uma caixa preta que nunca pode ser desvendada. O balanço do Santos, ao invés de ser distribuído a todos os sócios para que conheçam os números do clube, na verdade, nunca são colocados nem no site. Há uma resistência de publicados nos jornais e a aprovação por parte do Conselho se faz dando ao conselheiro apenas o direito de examinar as conclusões do balanço